Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos aqui novamente para o nosso guia 15 erros que você não deve cometer quando você for criar um blog profissional. E na aula de hoje, que é a nossa quarta aula, nós vamos ver sobre um erro que as pessoas cometem muito. Todo mundo já cometeu esse erro, eu já cometi esse erro quando eu comecei, e todas as pessoas quando estão começando cometem esse erro. Por quê? Porque todo mundo acha que mais é mais. E não é. Menos é mais. E isso é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas, e elas têm um paradigma tão grande em relação a isso, que elas ficam, às vezes, anos quebrando a cabeça com isso, insistindo, batendo, insistindo, até que um dia, por algum milagre do universo, elas resolvem se conscientizar, e aí elas mudam e elas percebem que elas estavam cometendo um erro. Então nós vamos para o nosso erro de hoje, que é: produza conteúdo para vários nichos. O erro de hoje é um dos erros mais cometidos por aí. Você já deve ter cometido esse erro, acredito eu. Fala a verdade, vai. Você já cometeu esse erro. Se você já tentou criar um blog por aí, você deve ter cometido esse erro. Na verdade, sim. Tem algumas pessoas que são um pouco iluminadas em relação a isso. E elas começam da maneira certa, mas são pouquíssimas. A maioria comete esse erro. Então, se tratando de criar um blog profissional, você não pode cometer esse erro. Você não adianta, não é erro que estou falando. O mercado funciona assim. As regras do jogo são essas. Demorou para eu entender, demora para um monte de gente entender. Se você está com dificuldade de entender, então vamos tentar novamente. Não dá, ou pelo menos 90% mais difícil você conseguir ter algum sucesso na internet se você não estiver segmentado, trabalhando para um nicho. Ok, vamos lá, Wagner. O que é um nicho? Ok. Um nicho, na verdade, é como se fosse uma categoria. Então, é uma categoria do mercado. Então, vou dar um exemplo para você. Existe no mercado, por exemplo, o nível de saúde e beleza, por exemplo, que é um dos nichos mais grandes que tem no momento. E aí, algumas pessoas têm conhecimento sobre saúde e beleza. E aí, só que assim, essas pessoas têm conhecimento sobre saúde e beleza, só que elas também conhecem um pouquinho de futebol, elas também conhecem um pouquinho sobre escrever poemas, elas também conhecem um pouquinho sobre alguns tipos de desenho. E aí o que elas pensam? Cara, vai ser sensacional. Porque o meu blog vai ter desenho, o meu blog vai ter sobre beleza, o meu blog vai ter sobre artesanato que eu sei fazer, meu blog vai ter tudo, vai ser o melhor blog do mundo. Então, gafanhoto, é difícil aceitar, eu sei, mas seu blog não vai ser o melhor do mundo, muito pelo contrário, tende a não conseguir ser nem o pior do mundo. Tende a não aparecer nem nas listas dos piores, porque não vão querer colocar. Porque o que acontece? Na internet, você tem que estar segmentado. Então você tem que estar dentro de uma categoria bem específica, porque dentro dessa categoria você consegue trabalhar focado em um nicho, ou seja, nessa categoria que tem um cliente, é um avatar. Então o cliente, ele é um avatar, ou seja, é uma pessoa para quem você oferece o teu conteúdo, o teu serviço ali, as coisas que você vai produzir. E com isso você também consegue fugir dos grandes portais e blogs que já existem, que tem um abrangimento muito maior. Quando você atende algo mais específico, você já consegue fugir de toda essa concorrência. Então, essa é a primeira sacada. Segunda sacada é que menos é mais. Então, pode parecer que não, mas você ter uma quantidade X de pessoas que aparentemente parece que é menos, mas se você consegue trabalhar para essas pessoas, você vai perceber que quando se trata de lucratividade e de manter o teu blog em pé e fazer com que ele evolua, esse mínimo de pessoas que tem esse nicho, na verdade, vai te ajudar a fazer o negócio dar certo, e você vai perceber que é muito mais lucrativo trabalhar para um nicho do que tentar trabalhar para várias pessoas. Outra questão, o foco. Quando você tenta trabalhar, é muito trabalho que existe para você criar um blog profissional. Então, quando você resolve que vai trabalhar para um monte de nicho, para um monte de categoria, o mais comum de acontecer é que os projetos não fluem, eles ficam engasgando. Então, você não consegue se dedicar nem para um e nem para outro. Então,
você não consegue responder todos os comentários, você não consegue publicar vídeo toda semana, você não consegue criar post toda semana, você não consegue ir nos eventos que precisa ir, você não consegue fazer uma série de coisas porque você está trabalhando por um monte de categorias, um monte de nicho. Então, você tem que escolher, para criar o blog de forma profissional, você tem que escolher um nicho. E aí, para ficar mais perfeito ainda, temos que dar uma estudada mais a fundo. E aí, você vai escolher um subnicho, de repente. Nossa, Wagner, agora você complicou, né? Um subnicho. E o que é o subnicho? Bom, o subnicho já subentende que o subnicho é um nicho abaixo ou dentro do nicho principal. Então eu dei o exemplo de um nicho de beleza, né, e saúde, certo? Então, o que está dentro de beleza e saúde? Por exemplo, emagrecer está dentro de beleza e saúde? Está, certo? Maquiagem está dentro de beleza e saúde? Está, certo? Então, o que significa? Que se você for criar um blog para beleza, por um nicho beleza e saúde, você vai ter que falar sobre um monte de coisas. E o pior é que você vai concorrer com os grandes portais, que eles falam sobre isso. Então, a sua batalha é complicada. Mas, se você começar a trabalhar de forma específica para um nicho, um subnicho, então, por exemplo, maquiagem é um subnicho de beleza e saúde. Se você começar a trabalhar para maquiagem, você vai ver que milhares de mulheres estão preocupadas com maquiagem. E elas querem se maquiar bem. E aí, você vai perceber que então você tem um nicho de mercado, várias pessoas ali que você pode atender, e você vai perceber que é muito mais simples e o teu trabalho fica com uma qualidade maior se você resolve falar só para esse nicho. E a tua concorrência diminui também. Então você deixa de competir com os grandes portais. Porque eu querer saber ver uma aula de maquiagem não é a mesma coisa que eu ficar vendo aulas que falam sobre vários setores da beleza e não de forma específica ensinando a me maquiar. Então, a princípio, tem que se saber escolher um nicho. Depois vamos estudar um pouco mais e aí você vai, de preferência, escolher um subnicho, certo? Que, na verdade, acredito eu, que um subnicho é perfeito. Em algumas ocasiões é mais difícil, dá para trabalhar de nicho do subnicho. Então, é um terceiro. Aí vou dar um exemplo para você, novamente, dentro desse exemplo que eu já dei, o que seria um nicho do subnicho. Então, assim, nosso nicho é beleza e saúde, nosso subnicho é maquiagem, e nosso nicho do subnicho seria, por exemplo, maquiagem para os olhos. Então, assim, percebe? Eu estou segmentando ao máximo para ter um público definido, saber exatamente quem é meu público e que nicho ele pertence e também para quem eu vou trabalhar, para quem eu vou me esforçar, para quem eu vou escrever tanto, para quem eu vou fazer os vídeos. Então, nesse caso, eu vou ter o nicho, meu nicho que eu vou trabalhar, que é um terceiro já, né, descendo a escadinha dos nichos, seria então maquiagem para os olhos. Então, eu só vou fazer maquiagem para os olhos. Então, fica muito mais fácil das pessoas me encontrarem, fica muito mais fácil de eu saber aonde eu tenho que fazer divulgação dos meus vídeos, posts, etc. Fica muito mais fácil quando eu for receber patrocínio, porque as empresas sabem exatamente qual que é os meus clientes, o meu público, o que eu faço para ter essa audiência. Então fica muito mais fácil de receber o patrocínio. E fica muito mais fácil de você criar produtos também, infoprodutos para esse nicho, certo? Então, assim, o erro é as pessoas querem trabalhar para todo mundo. Detalhe, é difícil de aceitar, mas isso é um tiro no pé. Você provavelmente vai estar vai gastar energia e não vai conseguir ter o resultado que você deseja. Porque não dá para trabalhar para todo mundo. Não é humanamente possível isso, principalmente quando se trata de um microempreendedor que está começando. Então você não pode cometer esse erro. Vamos fazer certo. Você vai escolher um nicho. Estudamos um pouco mais para você escolher um subnicho. E se você estiver muito empolgado e suas habilidades permitirem, a gente pode até descer mais e ir para um nicho do subnicho, certo? E aí você vai ter exatamente quem é o seu público-alvo, para quem você tem que produzir conteúdo, que conteúdo você tem que produzir, e você consegue até mesmo pensar em outros fatores, como a monetização disso, certo? Então, a aula de hoje foi sobre o quarto erro, que é produzir conteúdo para vários nichos.
Então, certo? Desmistificando isso, você não deve produzir conteúdo para todo mundo. E isso é um tiro no pé, não faça isso. Então, você deve produzir conteúdo para um nicho em específico, ou seja, para uma categoria específica, certo? Você tem que escolher essa categoria. Outro exemplo, vamos dar um exemplo. Você quer falar sobre desenhos, certo? Por incrível que pareça, parece que desenho é desenho, mas não é. Desenho existe uma série de categorias, e dentro da categoria desenho existe animes. Animes é um tipo de desenho que existe milhares, ou até, se for contar o mundo, milhões de pessoas que gostam de animes. Na verdade, só no Brasil deve existir milhões, né? Mas, enfim, existe um público imenso que são adolescentes, crianças que são apaixonadas por anime, certo? Então, você não precisa, quando você criar um blog, por exemplo, para falar de desenho, não necessariamente você vai ter que falar do Pica-Pau, você vai ter que falar do Tom e Jerry, até porque provavelmente esses desenhos não terão tanta audiência quando se trata de falar sobre eles. Mas, no nicho desenho, se você escolhe o subnicho animes, que são desenhos japoneses super populares, com milhões de fãs, então você consegue falar desses animes de forma específica e você consegue ter um mercado, um público específico. Você sabe que essas pessoas gostam disso e você já sabe o que produzir para elas. Deu para entender? O nicho nada mais é que uma categoria. E como toda categoria, tem subcategorias, certo? E você precisa estar dentro dessa categoria ou das subcategorias, de preferência das subcategorias. E é assim que você tem que pensar. Então, pode começar a estudar sobre isso, pode começar a pensar um pouco mais sobre a que nicho você quer pertencer, e aí você já pode até pensar que tipo de conteúdo você poderia produzir para esse nicho, certo? Quanto mais específico, melhor. Certo? Então é isso aí. Agradeço você ter ficado até o final dessa aula. Vamos curtir o canal no YouTube. Por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Outra coisa que você deve fazer é acessar o e-book. O link está sempre na descrição. Acesse o e-book online, onde esse vídeo está embedado lá, inserido. Lá você consegue se cadastrar para receber outros vídeos e para você continuar recebendo a continuação desse guia, né? Dos 15 erros que as pessoas não devem cometer quando elas estão criando um blog profissional. Então você já vai poder receber na sua caixa de entrada os próximos vídeos que te ajudarão bastante aí a não cometer os erros. E tem muito mais erro, hein, gente? Vamos se inscrevendo lá, se cadastra na lista, porque vem muito mais erro por aí, você não pode cometer esses erros. Cometer esses erros, fim, certo? Game over. E curte também a página no Facebook, afinal, o Facebook é básico, né? Você tem que curtir a página, porque senão, como que dá para acompanhar todos os posts, as reviravoltas, a Aninha matando a Beatriz, né? Não é novela. Mas, enfim, valeu, muito obrigado e tchau!